Bom, pessoal, continuando aqui então essa série de vídeos sobre a NR12. Eu já fiz 2 vídeos, né, falando sobre o primeiro capítulo da NR12, que são os princípios gerais, e agora esse terceiro vídeo vai ser sobre o segundo capítulo da NR12, que trata de arranjo físico e instalações, tá bom? É um capítulo bem simples, né? No primeiro vídeo eu acho que eu comentei que esse capítulo ele antes tinha algumas medidas, né, valores de medidas de espaçamento entre máquinas, de áreas de circulação, mas que com a revisão da norma isso foi simplificado e agora algumas coisas está mais a cargo do profissional legalmente habilitado, né, do responsável técnico pelas, pelas máquinas. Vamos ver como é que está isso aqui na norma então. Bom, o primeiro item fala que nos locais de instalação de máquinas e equipamentos, as áreas de circulação devem ser devidamente demarcadas em conformidade com as normas técnicas oficiais. Tá bom? Então, é aquela conhecida, assim, em geral, né? Tem várias formas de se demarcar, mas em geral, o que é mais utilizado, o que é mais conhecido, né? São aquelas faixas, né? Que se pinta no piso, né? Para delimitar ali a área da, da máquina, né? Em que a máquina está instalada, tá bom? E aí com isso você cria uma área de circulação, né? No entorno das máquinas, né? O que está fora da área de instalação da máquina, né? Inclusive a norma diz que é permitida a demarcação das áreas de circulação utilizando-se marcos, balizas ou outros meios físicos, né? Então, como eu falei, o mais comum, né, são as marcações no piso, mas também é possível, é permitido que se use marcos, balizas ou outros meios físicos, né? Mas algumas pessoas poderiam falar, então pode usar cone. Bom, pode e não pode, vamos dizer assim. Pode desde que haja algum meio, né, de fixação, né? Os cones não podem ficar saindo do lugar. E você só colocar o cone ali, né, e dizer que isso é uma demarcação, na minha opinião, não é válido porque qualquer pessoa pode esbarrar no cone e afastar ele, e aí você alterou a sua área de circulação, né? Então tem que ter cuidado com isso, tá? A norma até permite usar marcos, balizas, né? Que seria baliza, né? Entraria aí talvez os cones, mas tem que ter uma maneira de garantir, né, que a área de circulação ela vai estar fixa, né, ela não vai ser alterada de uma forma por qualquer pessoa, né. As áreas de circulação devem ser mantidas desobstruídas, né, então é um item que a gente da fiscalização, né, costuma dar como descumprida com bastante frequência, porque a gente vê muito, né, no entorno das máquinas, né, muita bagunça, né, muito material, às vezes material de consumo, né, que vai ser utilizado no processo, às vezes rejeito, cavaco, aparas, enfim, pedaço de metal que foi cortado, enfim. Então, nessas áreas ao redor das máquinas, né, as áreas de circulação, tem que ser mantido desobstruído, porque, né, a obstrução da área no entorno das máquinas pode gerar um risco, né? A pessoa pode tropeçar, pode perder o equilíbrio perto de uma máquina e aí esbarrar na máquina, né? Invadir uma zona de perigo, talvez, de uma máquina e causar um acidente por conta disso, né? Então, por isso a norma determina que as áreas de circulação, né, no entorno das máquinas têm que ser mantidas desobstruídas, né? Tem que ser organizado.
A distância mínima entre máquinas é aqui que houve a mudança que eu comentei, né? Que antes a norma trazia distâncias mínimas, né? Valores de distância mínima. Agora a norma diz o seguinte: a distância mínima entre máquinas em conformidade com suas características e aplicações, lembra lá dos princípios, né? Que a aplicação desta norma, né? Da NR12 no caso, deve levar em consideração as características da máquina e o processo, né? Então, em vários momentos vai ser reafirmado isso, né? Então, em conformidade com as características e aplicações da máquina, né? Das máquinas. Então, a distância mínima deve resguardar a segurança dos trabalhadores durante sua operação, manutenção, ajuste, limpeza, inspeção, enfim, todo o uso, né, da máquina tem que ser seguro. Então, a distância mínima deve garantir essa segurança e deve permitir a movimentação dos segmentos corporais em face da natureza da tarefa. Então, segmentos corporais é braço, mão, né, perna. Então, conforme a característica da máquina, né, a distância mínima vai variar, né, conforme a característica da máquina, do processo. Essa distância mínima aí vai, distância entre máquinas, né, vai variar, tá bom? O item seguinte, né, 12.2.3, as áreas de circulação e armazenamento de materiais e os espaços em torno de máquinas devem ser projetados, dimensionados e mantidos de forma que os trabalhadores e os transportadores de materiais mecanizados e manuais movimentem-se com segurança. Então, também é um item, né, que foi alterado e fica a cargo então do responsável técnico, né, do profissional que faz que cuida das máquinas, né, da empresa, determinar então qual a distância, né, que é necessária, né, distância mínima entre máquinas, distância das áreas de circulação, a distância de os locais para armazenamento de materiais, os espaços no entorno das máquinas. Então, tudo isso é projetado, dimensionado e mantido de forma a manter a segurança, né? O piso do local de trabalho, onde se instalam máquinas e equipamentos, e das áreas de circulação devem ser resistentes às cargas a que estão sujeitos e não devem oferecer riscos de acidente. Então, também é um outro item que a gente costuma, né, a gente da fiscalização costuma apontar, né, como descumprido, porque por isso aqui, ó, os pisos não devem oferecer riscos de acidentes. Então a gente vê muito piso desnivelado, com ondulações, degraus, né, máquinas próximas a degraus. Então tudo isso oferece risco de acidente, né? Pisos também molhados, né, escorregadios, melhor dizendo, pisos escorregadios, tudo isso oferece risco de acidente. Então é um item que a gente aponta bastante como descumprido nas fiscalizações de máquinas. E o piso deve ser resistente às cargas também, né? Então, apesar de ser uma coisa bastante óbvia, né, tem que ser dito porque acontece alguns casos, né, de máquinas instaladas em locais que não tinham resistência à carga, né, ou seja, ao peso, né, da máquina. E uma coisa importante também, né, que algumas máquinas, além do peso próprio, né, da máquina, e tem o peso dos insumos também, né, e também o processo, né, pode exigir mais, né, pode adicionar uma carga, a mais, né. Por exemplo, uma máquina que faz um movimento de batistaca, por exemplo, né,
que faz esse movimento, né, de subir e descer, né, algum martelo, né, pesado, né, que seja pesado e, né, quando ele bate, né, quando ele encontra resistência, essa carga é transmitida ao piso, né? Então, tudo isso tem que ser projetado, né, tem que ser dimensionado adequadamente. As ferramentas utilizadas no processo produtivo devem ser organizadas e armazenadas ou dispostas em locais específicos para essa finalidade. Também um outro item bastante descumprido, né? A questão da organização, né? Não só como eu falei, dos insumos e dos rejeitos, mas também as ferramentas, né? A gente vê muita, né, ferramenta, às vezes máquinas portáteis, né, máquinas menores também, sendo armazenadas, dispostas em qualquer lugar de maneira desorganizada. Isso traz riscos também de acidente, né? As máquinas estacionárias devem possuir medidas preventivas quanto à sua estabilidade, de modo que não basculem e não se desloquem intempestivamente por vibrações, choques, forças externas previsíveis, forças dinâmicas internas ou qualquer outro motivo adicional, né? Então, é aquilo que eu acabei de falar, né, agora há pouco. Algumas máquinas, né, elas têm a vibração, tem um impacto, né, de parte da máquina, e isso causa vibração, causa choque, né, forças dinâmicas, enfim, tudo isso não pode fazer com que a máquina perca a estabilidade, né, ou seja, que ela se movimente, né, que ela fique, por exemplo, uma cena muito clássica, né, aquela máquina de lavar roupa que vibra e sai quicando, né, sai andando, né, aquilo não pode, né, acontecer uma máquina sendo utilizada no processo produtivo, né, a máquina não pode sair andando desse jeito. E nem bascular, né, então algumas máquinas têm, né, algum mecanismo que bascula, né, bascular, né, é como uma caçamba, né, aquelas caminhão que carrega terra, areia, né, enfim, aquela caçamba, ela tomba, né, isso que é bascular, né, então algumas máquinas têm esse mecanismo, né, então a vibração não pode causar, né, vibração ou choque ou qualquer força não pode causar o basculamento, né, então tem que ser prevenido isso aí, tá bom? As máquinas estacionárias, né, eu esqueci de dizer, são aquelas que elas têm um ponto fixo, né, elas são instaladas no local e não ficam se movimentando, né, então ela tem um ponto onde ela é instalada e lá ela fica, né, deve ficar lá, então por isso que deve ser prevenida a sua estabilidade, para ela não sair do lugar. Algumas outras máquinas, né, são móveis, aí é óbvio que essa máquina vai sair, dependendo da máquina, né, o próprio princípio de funcionamento dela, né, é sair do lugar, como por exemplo aquela máquina de compactação, né, aquela manual que o pessoal usa, né, com as duas mãos e vai compactando o solo, né, usada para fazer pavimentação, né, ou tapa-buraco, né. Então aquela máquina ela é feita para sair mesmo do lugar, né. Então aí é outra história, né. Então mais uma vez, né, relembro, na aplicação da NR12 tem que ser levado em consideração a característica da máquina. Então máquinas que foram feitas para sair do lugar, você não vai prevenir a estabilidade dela, porque o princípio dela é não ser estável, né? Então uma máquina que o princípio de funcionamento dela é provocar vibração, você não vai prever uma medida para acabar com a vibração da máquina, né? Porque o princípio de funcionamento da máquina é a vibração, né? Agora, como essa vibração afeta o trabalhador, aí você pode implementar medidas, né? Então,
aí é outra coisa, né? É diferente. Mas você não vai acabar com a vibração da máquina, porque a máquina precisa vibrar para funcionar. Aquelas máquinas que fazem peneiras, né? Peneiras vibratórias usadas em mineração, também no agronegócio, né? Nos silos, né? Para fazer a separação de grãos, né? Separar os grãos de impurezas, né? Sujeiras, também tem algumas peneiras vibratórias, né? Então, é próprio da máquina vibrar, então você não vai acabar com a vibração dela. Então, por isso que a norma fala, na aplicação, né, da NR12, tem que ser levado em consideração as características da máquina. Então, máquinas estacionárias, como eu falei, são essas que ficam paradas, né? Então, máquinas estacionárias instaladas a partir de 2010, né, 17 de dezembro de 2010, que foi essa portaria aqui que alterou a NR10, devem respeitar os requisitos necessários fornecidos pelos fabricantes ou, na falta desses, o projeto elaborado por profissional legalmente habilitado, quanto à fundação, fixação, amortecimento e nivelamento, tá bom? Então, existe aí uma ressalva para as máquinas antigas, né? Aliás, as máquinas antigas, mas a partir de 2010, né? Até essa versão atual da NR12, certo? Então, máquinas nesse intervalo de tempo devem obedecer a esse subitem aqui, o 12261, tá bom? Eu acho que no primeiro vídeo, se eu não me engano, eu comentei isso, né? Que várias vezes a norma ia fazer ressalvas, né? Porque em regra, né? O dispositivo da NR12 deve ser aplicado para uma máquina nova e para uma máquina usada. Mas aí, né, lá no começo da NR12 tem uma ressalva dizendo, a não ser nos casos expressos, né, que a própria norma disser que não deve ser aplicada, né? Então, são esses casos aqui, ó, que, né, esse e um outro também que já ficou para trás. Então, a própria norma está dizendo que nesses casos, né, não vai ser aplicado esse item aqui, ó, o 1226, vai ser aplicado o 12261, certo? Bom, continuando, nas máquinas móveis que possuem rodízios, pelo menos 2 devem possuir travas, né? Rodízio é rodinha, né? Algumas máquinas, como eu falei, não são feitas para ficar paradas, são feitas para se movimentarem, né? Algumas por meio de rodízios, né? Que são aquelas rodinhas que ficam embaixo da máquina. Quando a máquina, então, possui rodízios, rodinhas, 2 dele deve possuir, pelo menos 2, tem que ter trava, tá bom? Tem que ser 2, né? Para a máquina não virar, para ela não ir para frente e para trás e também para não ir para o lado, né? Então, pelo menos 2 tem que ter travas. A norma não diz qual é o tipo de trava, tem que ser, né? E aí vai depender da característica da máquina, né? Algumas máquinas mais leves vão ter um mecanismo mais simples, máquinas mais pesadas vão ter que ter um mecanismo mais robusto. E tem 1228. As máquinas, as áreas de circulação, os postos de trabalho e quaisquer outros locais em que possa haver trabalhadores devem ficar posicionados de modo que não ocorra transporte e movimentação aérea de materiais sobre os trabalhadores, tá bom? Então, qualquer lugar que tenha trabalhador não pode ficar passando carga em cima dele, tá bom? É isso que esse item está dizendo. Então, seja um posto de trabalho numa máquina, seja área de circulação, seja um posto de trabalho fora da máquina, enfim, qualquer local, qualquer lugar em que possa haver, e olha só, a norma fala possa haver, não é nem que o trabalhador fica lá direto, mas só
Só a possibilidade de haver trabalhador já proíbe que haja movimentação aérea de materiais, tá bom? Movimentação de carga por cima da cabeça, né, das pessoas. É isso que esse item está querendo dizer. Continuando aqui, aí tem uma pequena ressalva, né, que é o item 12.281. Vamos lá. É permitido o transporte de cargas em teleférico nas áreas internas e externas à edificação fabril, desde que não haja postos de trabalho sob o seu percurso, embaixo, né, do percurso do teleférico. Teleférico, acho que todo mundo sabe, né, vamos dizer assim, é uma espécie de bondinho, né, vamos dizer assim, só que para cargas, né, não vai ser para pessoas, né, vai ser para transportar carga, né, é muito comum em alguns tipos de indústria, né, mineração, por exemplo, às vezes acontece, né. Então, esses teleféricos às vezes estão em áreas internas, né, às vezes são plantas muito grandes e aí tem essa movimentação de carga interna por meio de teleférico, normalmente é a área externa que eles ocorrem. Então, é permitido esse transporte, tá bom? É uma ressalva que a norma faz. Só não pode ter posto de trabalho, né? Ou seja, não pode ter um posto de trabalho permanente, né? O trabalhador não pode ficar o tempo todo debaixo daquele teleférico, né? Desde que não haja posto de trabalho, exceto os indispensáveis para a sua inspeção e manutenção, que devem ser programadas e realizadas de acordo com a STNR e a NR35, trabalho em altura, tá bom? Então, é permitido o transporte de cargas em teleférico, nas áreas internas ou externas, desde que não haja postos de trabalho sobre o seu percurso, tá bom? Exceto os indispensáveis, os postos, né, de trabalho indispensáveis para inspeção, manutenção do teleférico, né, que devem ser programadas e realizadas de acordo com a STNR e a NR35, tá bom? Próximo item, o último item, né, desse capítulo, nos casos em que houver regulamentação específica ou NR setorial, estabelecendo requisitos para sinalização, arranjos físicos, circulação, armazenamento, prevalecerá a regulamentação específica ou NR setorial. Isso aqui nem precisava ter esse item, né? Porque a portaria 672, né, se eu não me engano, do Ministério do Trabalho já determina isso, né? Que é aquela hierarquia, né? Primeiro, o que está disposto em NR setorial, quando a empresa se enquadra em um setor, né? Lógico. Depois vem a NR especial e depois a NR geral, né? Então, esse aqui nem precisava ter esse item, né? Não tem mistério. Bom, pessoal, é isso, tá bom? Eu vou encerrar o vídeo aqui para ficar um vídeo só para esse capítulo. E aí o capítulo seguinte, 12.3, instalações e dispositivos elétricos, eu vou fazer um outro vídeo, tá bom? Até mais.